Olá, muito bom dia para você. Seja muito bem-vindo a esta edição de sábado. Você acompanha agora as principais notícias da semana. E olha, a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro aprovou uma lei polêmica que concede bônus a policiais que matarem criminosos. Essa medida tem dividido opiniões. A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro aprovou uma lei que concede bônus a determinados policiais que matam criminosos, gerando indignação entre defensores dos direitos humanos. A nova legislação estipula que os policiais podem receber um bônus de 10% a 150% do seu salário quando apreenderem armas de grosso calibre ou em situações que levem à neutralização de criminosos. O bônus foi incluído em um projeto de lei para reformar a Polícia Civil, que cuida principalmente de investigações, diferente da Polícia Militar, que tem um papel mais repressivo. Meu encaminhamento é pelo bom senso dos deputados que defendem o bom policial que neutraliza criminosos no Rio de Janeiro. O investimento não pode se tornar uma briga por recompensas faroeste no estado do Rio de Janeiro da polícia. Não podemos achar isso razoável. Nas ruas da cidade, a população demonstrou preocupação com o pagamento do bônus. Preocupante, né? Porque quem tem que avaliar isso é o poder público junto com o judiciário, né? As nossas Forças Armadas não têm competência para definir o que é certo e o que é errado e julgar e executar, né? Seja lá quem for. A gente tem que ter um poder que faça esse controle, né? Senão vira faroeste. Eu decido, eu resolvo, eu mato e eu recebo. Não acho que vai aumentar, não vou me sentir mais segura como mulher. Acho que só vai servir para aparelhar ainda mais a polícia, que é muito truculenta, é muito violenta. No Rio, grandes intervenções policiais são comuns, principalmente em favelas, bairros pobres e densamente povoados, frequentemente sob o domínio de traficantes de drogas e outros grupos armados. Uma medida semelhante, apelidada de Bônus Velho Oeste, vigorou de 1995 a 1998, quando foi revogada devido ao crescente número de mortes durante essas operações. Em 2024, 703 pessoas morreram durante intervenções policiais no estado do Rio, quase 2 pessoas por dia, segundo dados oficiais. Mas esse total representa uma queda de 19% em relação a 2023. Uma nova diretriz sobre o colesterol foi apresentada pela Sociedade Brasileira de Cardiologia nesta semana. A mudança, que ocorre depois de 8 anos da última atualização, visa prevenir a população contra infarto e AVC. No 80º Congresso de Cardiologia, que acontece em São Paulo, têm sido apresentadas alterações significativas na forma como doenças devem ser tratadas. Após uma mudança na diretriz da pressão alta, agora foi a vez de uma nova recomendação ser anunciada: a atualização na diretriz dos níveis de colesterol no sangue. Com o objetivo de reduzir os riscos de morte por infartos e AVC na população brasileira, a documentação traz as recomendações mais avançadas mundialmente para a prevenção da aterosclerose, que é justamente a doença resultante do nível alto de colesterol no sangue. A principal mudança está no LDL, conhecido como colesterol ruim. Em pessoas com baixo risco cardiovascular, a medida considerada saudável é abaixo do 115. Acima desse valor, a recomendação é adotar hábitos saudáveis com dieta e exercício. Já se o nível estiver acima dos 145, um tratamento com medicação deve ser recomendado. E pela primeira vez foi criada uma categoria chamada risco extremo, para casos ainda mais graves. E assim foi apresentada a nova diretriz do colesterol. Em pessoas de baixo risco, a medida do colesterol deve estar abaixo dos 145. Risco intermediário deve ser menor de 130. Em pessoas de alto risco, deve ser menor que 100. Muito alto risco, menor que 80. E risco extremo, menor que 70. O colesterol é uma substância gordurosa muito essencial para a formação de células e hormônios que é produzido pelo fígado. E também é obtido através da alimentação. Essa substância em excesso no sangue acaba entopindo as paredes das artérias, criando um bloqueio de gordura. Quando isso acontece, o fluxo de sangue para de fluir corretamente e é esse bloqueio que leva as pessoas a doenças graves, como o ataque cardíaco e também ao acidente vascular cerebral
o AVC. E como forma de prevenção, o documento também passou a recomendar que todos os adultos façam, pelo menos uma vez na vida, um exame de dosagem de lipoproteína, que é um tipo de colesterol de alto risco. Esse exame ainda não está disponível no serviço público e tem um valor de cerca de R$100 em hospitais particulares. A Sociedade Brasileira de Cardiologia diz que está lutando para disponibilizar o exame de forma gratuita através do SUS. E também teve outra nova diretriz publicada por entidades médicas brasileiras que recomenda mudanças no tratamento da obesidade. O novo procedimento incluiu novos critérios diagnósticos que vão além do índice de massa corporal ou ainda circunferência abdominal. A principal será levar em consideração alguns riscos que naturalmente apresentam complicações cardíacas dos pacientes. Os médicos devem colocar na balança entre problemas a diabetes, a hipertensão, as doenças renais, a insuficiência cardíaca e o hábito de fumar. Com isso, uma ferramenta de cálculo será capaz de estimar as chances do paciente de ter infarto, AVC e insuficiência cardíaca nos 10 anos seguintes. A partir do resultado dos cálculos, os pacientes passariam a ser classificados em risco baixo, médio e alto para problemas cardiovasculares. Essa classificação ajudou a saber o melhor tipo e intensidade do tratamento indicado. Antes, o procedimento se apoiava apenas no índice de massa corporal, um cálculo que relacionava o peso e a altura de uma pessoa para saber se o peso estava na faixa ideal. Também era medido o tamanho da barriga. A Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e da Síndrome Metabólica apresentou uma nova diretriz para o tratamento da doença. A associação orientou que os médicos tratem a obesidade como uma doença crônica, combinando a utilização de medicamentos com um conjunto de hábitos saudáveis. Foi enfatizada a necessidade de um tratamento individualizado e contínuo, considerando fatores como a saúde geral, histórico de peso e o grau de risco para problemas cardiovasculares. Será recomendado para alguns a perda de 5% do peso, outros 10% e assim por diante. Os problemas cardiovasculares são um conjunto de condições que afetam o coração e os vasos sanguíneos. Os problemas são causados principalmente pelo sedentarismo e uma dieta inadequada. As novas recomendações foram um avanço na forma de pensar na obesidade. O novo tratamento mudou a forma que os pacientes viam o procedimento. E olha, se você costuma aferir a sua pressão arterial, é importante estar atento nas mudanças. Todos sabem que principalmente a pressão alta é um perigo. Mas atenção, porque houve uma mudança nos valores considerados de risco aqui no Brasil. Pressão arterial. Você sabe qual seria um valor de aferição ideal? Não sei, não. Varia um pouco da idade, da massa corpórea. Eu, no meu caso, entre 12 e 13 por 8. Ah, não é 12 por 8? Antigamente era 12 por 8, né? E minha pressão é 12 por 8. Só que agora, 11 por 7. A pressão para estar estável é 11 por 7. Como você sabe disso? Eu tenho pressão alta. Pois é, a partir de agora, a pressão 12 por 8 passa a ser enquadrada como pré-hipertensão. E esses valores também passam a ser um sinal de alerta. A diretriz foi divulgada no último Congresso Brasileiro de Cardiologia e a reclassificação tem o objetivo de reforçar a prevenção. A gente reúne muitos estudos e nesses estudos a gente calcula o risco e o benefício de determinadas medidas, medicações ou até condutas que a gente tem. Então a diretriz, ela vem com esse objetivo de reunir todas essas informações e falar, olha, se a gente fizer dessa forma é melhor, se a gente fizer dessa forma a gente reduz o risco, se a gente fizer dessa forma a gente consegue melhorar a sobrevida e reduzir complicações dos pacientes. Até agora, manter a pressão abaixo de 14 por 9 era suficiente. Mas com a nova diretriz, a recomendação passa a ser abaixo de 13 por 8 para todos os hipertensos. No entanto, o médico explica que para se ter um diagnóstico exato, é preciso uma investigação mais profunda. Ufa, porque esse repórter aqui já estava ficando preocupado.
nesse caso está alta, a gente teria que checar novamente e aí a gente fazer uma média da pressão aqui no consultório e aí sim a gente definiria esse seu valor da pressão. Então não é um valor sozinho, a gente tem que checar um passo a passo como é que faz. Não basta aferir uma única vez e bater o martelo. Para definição do diagnóstico, não. Agora, para quem já é hipertenso, um valor só a gente sabe que pode estar alterado ou não. Entre os vilões da pressão alta estão o sobrepeso e o exagero de sal na alimentação. Além do fator genético, que não dá pra gente mudar, né? Então, história familiar de hipertensão e tudo mais, pai e mãe, principalmente esses parentes de primeiro grau, com certeza é a obesidade. Então, a obesidade, fatores de risco extrínsecos como tabagismo, etilismo, consumo exagerado de sal, são coisas que impactam muito na hipertensão arterial. E a gente vive uma epidemia, uma pandemia de obesidade. Então, esse tratamento específico da obesidade, da resistência insulínica, eles impactam muito nessa questão pressórica. Pacientes que têm a pressão menor do que 12/8 morrem menos do coração, infartam menos, têm menos AVC e menos complicação a longo prazo. E para aqueles que estão na faixa do famoso 12/8, a orientação é nunca descuidar. Eu meço direto porque eu já tive pressão alta, né? Então, se eu não cuido, ainda mais com esse calor, ela sobe, ela fica oscilando. Então, se você não cuida da pressão, você pode ter um problema maior futuro. Então, a pressão é um caso que você tem que averiguar. Essa diretriz, além de vir com o número e tudo mais, ela traz pra gente algumas coisas que a gente deve fazer com esse paciente. Então, investigação com exames de sangue para evidenciar causas que possam levar a esse aumento pressórico, evidenciar sequelas ou complicações que essa hipertensão pode estar levando e a gente poder identificar e classificar esse paciente adequadamente, né? Então, além do valor pressórico, as outras coisas que podem estar acompanhadas à hipertensão arterial. Então, doença renal crônica, insuficiência cardíaca, infarto, AVC, tudo isso é identificado nesse momento da consulta do paciente hipertenso. Então, ele tem que ser avaliado com um especialista, tem que ser muito bem estratificado para a gente poder corroborar ou não esses achados. E a outra questão que a gente vê com algum cuidado é que a gente tem uma dificuldade, às vezes, de acesso à saúde, principalmente na população mais carente, né? Então, a gente sabe que, por muitas vezes, esse acesso à saúde ao SUS, ele é dificultoso, ele é trabalhoso, demora. Então, a gente reduzir esse valor, ele vai gerar um impacto e uma sobrecarga no sistema de saúde. Então, é uma coisa que a gente tem que estar ligado e a gente tem que trabalhar aqui, a gente tem que evidenciar outras formas, aumentar a quantidade de profissionais atendendo para que a gente possa captar todos esses pacientes e não deixar que ninguém fique ali solto ou que passe batido em relação a essa estratificação. E veja a seguir, uso de inteligência artificial na indústria cresce 163%. A reportagem completa você confere no próximo bloco, não saia daí. O Redação HIT está de volta com as principais notícias. Uma portaria do governo federal definiu metas e indicadores para eliminar o racismo no Brasil. As metas fazem parte do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 18, criado para complementar a Agenda 2030 da ONU. A portaria, que foi assinada pelo Ministério dos Povos Indígenas, pelo Ministério da Igualdade Racial e pela Secretaria-Geral da Presidência da República, detalha 10 grandes metas para eliminar o racismo e todas as formas de discriminação étnico-racial contra povos indígenas e afrodescendentes. A medida está alinhada com o 18º Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, criado pelo Brasil para complementar a Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas. Publicada no Diário Oficial da União, a portaria detalha 10 grandes metas que serão monitoradas a partir de indicadores sociais, econômicos e institucionais. Segundo o texto,
Os indicadores incluem desde taxas de homicídio e desigualdade de renda até acesso a serviços básicos de saúde, educação e moradia, além da participação em cargos políticos e de liderança. O monitoramento será feito pela Comissão Nacional dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável em parceria com os ministérios responsáveis para acompanhamento permanente dos resultados. Os varejistas brasileiros fizeram as contas e decidiram apostar com força este ano nas compras de Natal. A Black Friday, com várias ofertas e promoções, deve ficar em segundo plano. O varejo brasileiro prepara uma estratégia diferente para este fim de ano: reduzir o peso dado ao Black Friday e concentrar esforços nas vendas de Natal. Segundo análise da Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas, eles devem apostar em menos promoções na última sexta-feira de novembro e investir mais publicidade e ações voltadas para dezembro, período em que os consumidores compram presentes com menor nível de desconto, o que garante margens de lucro mais elevadas para o setor. A mudança de foco também reflete um comportamento consolidado do consumidor brasileiro. Ao contrário do modelo norte-americano, em que a Black Friday serve para liquidar estoques antes do Natal, no Brasil, muitos clientes já aproveitam a data para antecipar as compras natalinas com a primeira parcela do 13º salário. Assim, em dezembro, ficam reservadas apenas lembranças de última hora e itens para a ceia, o que reforça a importância do período natalino como motor principal das vendas de fim de ano. Ainda assim, algumas categorias seguem firmes na Black Friday, especialmente eletrônicos e produtos de tecnologia, que registram o pico de vendas anuais no período. Mas, diante da pressão de concorrentes asiáticos e de grandes marketplaces que operam com preços agressivos, as varejistas nacionais, já bastante endividadas e com margens apertadas, veem no Natal a chance de equilibrar resultados e recuperar o fôlego financeiro. As perspectivas para o setor são otimistas. O varejo projeta a abertura de 118 mil vagas temporárias e efetivas para o fim de ano, um crescimento de 7,3% em relação a 2024. O cenário macroeconômico também traz alento, com o índice de desemprego em 5,6%, o menor desde 2012, segundo a PNAD contínua. Com esse ambiente mais favorável, lojistas apostam em um fim de ano aquecido, ainda que com a Black Friday em segundo plano diante da força tradicional do Natal. As indústrias brasileiras estão utilizando cada vez mais a inteligência artificial. O número quase triplicou nos últimos 5 anos e hoje, de cada 10 companhias, 9 aderiram ao modelo virtual, mas presente em suas linhas de produção. O uso da inteligência artificial na indústria brasileira cresceu de forma expressiva nos últimos anos, registrando uma alta de 163% em 2024, segundo a pesquisa de inovação semestral do IBGE, realizada em parceria com a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial e a Universidade Federal do Rio de Janeiro. O levantamento aponta que 89% das empresas do setor já utilizam tecnologias digitais avançadas, como computação em nuvem, Big Data, internet das coisas, robótica e manufatura aditiva. O avanço da IA foi o maior destaque da pesquisa. 41,9% das indústrias declararam empregar a tecnologia nas atividades no ano passado. As áreas que mais aplicaram ferramenta foram a administração, comercialização e desenvolvimento de produtos e serviços. Empresas com mais de 500 funcionários também se mostraram as que mais incorporaram soluções digitais. Apesar da expansão da IA, a computação em nuvem continua sendo a tecnologia mais usada, presente em 77,2% das empresas, seguida por internet das coisas, robótica, análise de Big Data e impressão 3D. Setores como equipamentos de informática, máquinas e produtos químicos lideram a adoção de IA, enquanto áreas como fumo, couro e manutenção
apresentam os índices mais baixos. Segundo especialistas do IBGE, a popularização das inteligências artificiais generativas, que produzem textos, imagens e outros conteúdos, contribuiu fortemente para esse salto. Ferramentas como o ChatGPT foram citadas como exemplo de como as empresas passaram a explorar de forma mais madura os recursos disponíveis. Os benefícios mais relatados pelas indústrias foram o aumento da eficiência, a flexibilidade administrativa, a melhora na relação com clientes e a capacidade de desenvolver produtos inovadores. No entanto, o estudo também aponta entraves importantes, como os altos custos de implementação, a falta de mão de obra qualificada e preocupações com segurança e privacidade, fatores que ainda limitam a transformação digital em todo o setor. E no Redação Hit de hoje, nós vamos fazer uma viagem, conhecer um pouquinho da cidade de Canela, no Rio Grande do Sul. A cidade recebeu esse nome devido a uma árvore que servia como ponto de referência para os viajantes. Hoje, a região é nacionalmente conhecida por seus atrativos turísticos e belezas naturais, sendo dona do maior cartão postal da Serra Gaúcha, o icônico Parque do Caracol. Neste parque, os bondinhos aéreos chamam a atenção para uma vista panorâmica da famosa cascata. E esta edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Continue ligado na nossa programação. Até mais.